A palavra de hoje se chama A Luz de Cristo em Nós, amém? Oi, obrigada. Glória a Deus. Eu tô meio assim, fanha, porque esse tempo abençoado tá com sinusite, né? Então eu tô meio tupida, mas vai dar tudo certo. E a luz de Cristo em nós, eu tô dando uma continuidade à palavra que eu ministrei em Guaratiba, sobre Haja Luz. É uma palavra que não está disponível no YouTube, mas eu vou pedir pro Rodrigo e pra Tainara disponibilizar, né? Eles vão passar pro YouTube a palavra, e aí eu vou, né, anunciar, colocar nas redes sociais a palavra, porque eu não posso voltar nessa palavra para ministrar aqui, porque eu tenho que dar continuidade à palavra para que a gente consiga entrar no culto profético, amém? No culto de primícias, que é a virada do ciclo. Então, para vocês poderem assistir em casa e, né, ser edificados da palavra e comer de toda a palavra em nome de Jesus, quem não estava presente lá em Guaratiba. Então, diz assim a palavra em 1 Pedro. 1 Pedro 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para ser propriedade de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vou repetir. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para ser propriedade de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? 1 João 1,5 diz assim: Deus é luz e nele não há trevas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos encher da sua luz, da sua vida, da sua graça, Senhor. Que sejamos um espírito com teu espírito, para que sermos, Senhor, mediante a tua palavra, a tua vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, para que possamos, Senhor, resplandecer a sua luz, a sua glória, para que possamos cumprir todo o propósito que o Senhor tem, Senhor, para a nossa vida, meu Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra venha, Senhor, nos rasgar por inteiro, Senhor, posse de nós, Senhor, sermos absorvidos por essa luz, para que cresçamos na sua vida, para alcançarmos a medida daquilo que tu és, Senhor. Toma a tua casa, toma a tua igreja, toma cada coração e cada mente, Senhor, que possamos estar disponíveis para ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Eu comecei nesses dois textos de 1 Pedro, né, 2:9, para entender, né, qual é o chamado de Deus para nós, né? Ele não só nos constituiu sacerdócio real, povo adquirido, né? Mas ele nos chamou para proclamar as virtudes de Deus, né? Que nos chamou das trevas para a luz, para que pudesse resplandecer quem é Deus verdadeiramente. E a palavra de 1 João 1:5, que Deus é luz. Amém? Ele é luz e nele não há trevas. Então nós fomos chamados como sacerdócio real, nação santa, para proclamar aquilo que Deus é, e Deus é luz. Amém? Essa é a essência do Deus triuno. Quando a palavra fala que Deus é luz, em 1 João 1, versículo 5, não está falando apenas de Deus Pai, amém? Está falando do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Está falando da triunidade de Deus. Então, a triunidade de Deus, a essência da triunidade de Deus divina é luz, amém? Porque Deus é luz, Deus é amor, como diz 1 João 4, Deus é Espírito, como diz João 4:24. Então essas expressões, Deus é luz, Deus é amor, Deus é Espírito, descrevem a natureza de Deus, amém? Estou fazendo uma breve introdução, amém? Então, essas expressões vão mostrar, né, vão descrever a natureza de Deus, amém? Na sua natureza, Deus, ele é Espírito. Na sua natureza, Deus é amor. Na sua natureza, Deus é
luz, amém? E a luz de Deus é a maneira, né, que ele se expressa. A luz é a forma no qual Deus se expressa, amém? O amor é a essência de Deus, né? O Espírito é a natureza da sua pessoa, porque Deus é Espírito. O amor é a natureza da essência de Deus, porque Deus em toda a sua essência, ele é constituído de amor. Mas a natureza da expressão de Deus é a sua luz, amém? A natureza de Deus, a expressão de Deus, a maneira que ele se expressa é através da sua luz. Vocês estão entendendo? Diga amém. E essa expressão de Deus como luz está relacionado com a sua vida, amém? Então, né, como 1 João está dizendo que o Deus triuno é luz, é essa expressão de luz, né? A luz divina, né? A luz que há no Filho, a luz que opera através do Espírito, a luz que opera através da sua igreja, amém? É a luz de Deus, amém? Então a luz divina é a vida que está em Cristo, que opera através de nós, amém? A luz divina, essa luz, é a luz que também está no Filho, e como o Filho está em nós, nós operamos através dessa mesma luz, amém? O mesmo brilho de luz que está, né, em Cristo está dentro de nós, está na sua igreja, amém? Por isso que eu li, né, que Deus é a luz e nele não há trevas. Então, quando a luz entra em nós, quando Cristo entra em nós, quando o Espírito foi posto em nós, essa luz no nosso interior, ela veio para dissipar toda a treva, né? Toda a escuridão que habitava dentro de nós. Vocês estão entendendo? Diga amém. Porque estávamos mortos no pecado, estávamos em trevas, mas quando a luz entrou, ela vem irradiar o nosso interior para expulsar tudo aquilo que é escuridão, que é trevas, amém? Então, quando o amor divino apareceu, né? Quando a essência de Deus, né, veio até nós, ela se torna graça, né? Então a graça me alcançou, amém? Então o amor divino, ele se manifesta como graça na minha vida e na sua vida. E quando essa graça se manifestou, veio a sua luz e resplandeceu sobre nós, amém? Trazendo diante de nós a revelação de toda a verdade, amém? Trazendo diante de nós a clarificação de toda a verdade da palavra, do Evangelho e da verdade de Cristo. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém. Então essa é a base, né? Para a gente poder entender aquilo que Deus vai trabalhar em nós, amém? Eu vou tentar trabalhar, como eu fiz também na palavra da semana passada em Guaratiba, em 7 pontos, tá? Então eu quero trabalhar em nós 7 pontos, compartilhar 7 pensamentos a respeito da luz, amém? Para que esses pensamentos, essas clarificações venham expandir dentro de vocês, amém? Para que o Espírito Santo possa revelar, amém? Tudo que está mais profundo a respeito de Cristo, da sua luz e da sua vida, amém? E o primeiro pensamento é recebendo a luz da vida para ser filhos da luz, amém? Nós recebemos a luz da vida para nos tornarmos filhos da luz. A palavra em João 8, se você puder abrir, né? João 8, versículo 12, vai dizer para nós: de novo lhe falou Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Então Jesus está falando para nós: eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue, de modo nenhum vai andar em trevas, mas ele terá a luz da vida. Amém? Cristo é a luz do mundo. Amém? Ele é a realidade de Deus no mundo. Ele vem como luz ao mundo para trazer a realidade de Deus para esse mundo. Amém? Em todo o Antigo Testamento, Deus visitava o seu povo com a sua realidade. Amém? Mas em Cristo, essa realidade veio morar na terra. Amém? No Antigo Testamento, essa realidade, essa verdade, essa luz, ela visitava o povo, mas ela ia embora, amém? Porque ela estava oculta como sombra diante daqueles homens. Vocês estão entendendo? Diga amém. Mas quando Cristo vem, quando Jesus vem, ele vem morar na terra com essa realidade de Deus, né? Ele vem habitar a terra com essa realidade, né? No Antigo Testamento, as gerações viram
viam a realidade de Deus durante um período de tempo. Deus se manifestava naquele tempo, Deus operava naquele tempo e Deus saía, se retirava, amém? Mas quem vê a Cristo, vê a realidade de Deus a todo tempo. Se você vê a Cristo, você vê a realidade de Deus a todo tempo. Quem recebe a Cristo, recebe a realidade de Deus, amém? Se você vai falar para mim assim, pastora, mas eu não enxergo, eu não consigo ver a realidade de Deus, então eu vou te dizer que você ainda não conhece a Cristo. Porque quem conhece a Cristo, quem vê a Cristo, vê a realidade de Deus, porque Cristo é a própria expressão de Deus, amém? Então, João 12, versículo 36, mais um pouquinho à frente aí, né? João 8. João 12, 36 vai falar: enquanto tendes a luz, creia na luz, para que vos torneis filhos da luz, amém? Então esse primeiro pensamento é sobre, né, esse texto aqui em João 12, 36. Enquanto você tem a luz, creia na luz, para que vocês se tornem filhos da luz, amém? Então entenda, ser filhos da luz é uma graduação do cristão, amém? Vos torneis filhos na luz. Então vocês recebem a luz. Quando vocês recebem a luz, vocês precisam crer nessa luz, para que se tornem filhos dessa luz. Então, se tornar filhos da luz é como se fosse uma graduação, né, do cristão, né? O que nos faz entender o quê? Que nem todo cristão é filho da luz. Nem todo crente é filho da luz, amém? Por quê? Porque a luz, né, quando eu falo... Então, enquanto vocês tendes a luz, o que quer dizer? Enquanto vocês agora receberam da luz, que é Cristo, né? Se você confessou a Cristo, recebeu a Cristo, declarou que Ele é seu Senhor, você recebe dessa luz, amém? Você recebe da realidade de Deus, mas você precisa crer nessa luz. Você precisa crer verdadeiramente nessa luz para que você se torne filho da luz. Creiam na luz, ou seja, por que João está dizendo que você tem que crer na luz? Porque tem pessoas que recebem a realidade de Deus, mas não creem nela. Se todos que recebessem a realidade de Deus crescem nessa luz, né, João não precisava estar descrevendo aqui, né, no livro de João, para que você cresça nela. Então, nem todo mundo que recebe da luz, que recebe de Deus, da realidade de Deus, crê na luz. E se nós não cremos naquilo que nós recebemos, nós perdemos. Se você não crê naquilo que você está recebendo, se você não crê naquilo que você tem, você o perde. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, quando Deus nos fala através da sua palavra, Ele nos mostra a sua realidade para que a gente possa ver como Ele vê, amém? Por que Deus manifesta a sua luz? Por que Ele dá a conhecer a sua realidade? Para que a gente possa ver da maneira que Ele vê, para que a gente creia naquilo que Ele está nos revelando e nos mostrando. E Ele vai dizer para nós que nós sejamos essa luz. Ele fala, vós sois, depois lá em Mateus 5, que a gente vai ver mais tarde, vós sois a luz do mundo. Então, quando Ele manda nós sermos a sua luz, quer dizer, seja a minha realidade, seja aquilo que eu vejo, seja aquilo que eu sou, seja a minha palavra, seja a minha realidade. E você precisa crer que você porta tudo isso dentro de você, amém? Você tem que crer que você é capaz de manifestar a sua palavra, de ser a realidade de Deus, de ver como Deus vê, para poder expressar aquilo que Ele é, amém? Porque se eu não creio naquilo que Ele é, se eu não creio na sua realidade, se eu não creio naquilo que Ele está me mostrando, eu não consigo manifestar aquilo que Ele me deu, amém? Eu não consigo manifestar aquilo que Ele é, porque eu só consigo expressar aquilo que eu compreendo, aquilo que eu entendo, aquilo que eu creio que é uma verdade. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, como pregadores da palavra, como líderes, como discipuladores, nós não somos, né, pregadores da realidade humana. Nós somos ministros da verdade de Deus, amém? Nós somos ministros da realidade de Deus que veio até nós através da sua luz, amém? Então, quando a luz vem, ela nos clarifica e nós podemos ministrar a respeito da realidade de Deus. Nós não fomos chamados para ministrar a realidade dessa terra, a realidade do mundo e a realidade de homens, amém? Então, quando alguém escuta a verdade de Deus e crê,
a luz cresce dentro dele. Quando alguém ouve a verdade de Deus, quando alguém escuta dessa realidade e crê, então crescerá a sua luz em nós, amém? Então, eu queria falar aos filhos da luz essa noite, diga, sou eu. Esse dia, diga, sou eu. Falar aos filhos da luz dessa casa, para que quando vocês ouvirem a verdade de Deus, quando vocês ouvirem a palavra de Deus, quando vocês ouvirem a realidade de Deus, vocês verdadeiramente creiam. Tudo que Deus tem nos falado e prometido, creiam, abrace essa verdade. Por quê? Porque crescer e expandir faz parte da realidade de Deus, amém? Crescer e expandir faz parte da realidade de Deus, faz parte da realidade do seu reino e vai acontecer, amém? Não tem como não acontecer, amém? Não tem como o reino não expandir, não tem como o reino não crescer, porque é uma realidade. Jesus vai voltar. Não existe nada que possa impedir que Jesus volte, amém? Vai acontecer, já aconteceu, amém? Já aconteceu nas regiões celestiais, já aconteceu no céu, e essa realidade será manifesta na terra, você crendo ou não, querendo ou não. Então o que eu estou dizendo a vocês, filhos da luz, creiam, porque vai acontecer, faz parte da realidade de Deus, o cumprimento de todo o seu propósito, amém? Então a luz aumentará para que a expansão seja real, amém? A luz, ela vem para que a expansão de Deus, a realidade de Deus se torne real, amém? Porque quando a luz aumenta o seu governo. Quanto mais a luz aumenta, o governo de Deus vai aumentando sobre a terra, amém? Quanto mais a luz aumenta em você, mais o governo de Deus aumenta sobre a sua vida, amém? Quanto mais você cresce na luz, você expande o seu governo sobre essa terra. Vocês estão entendendo? Diga amém. Segundo pensamento. Quanto mais eu cresço na sua vida, mais a sua luz cresce. Quanto mais eu cresço na sua vida, mais cresce a sua luz em mim. Então entenda uma coisa, nada acontece se a vida de Deus não estiver, amém? Nada funciona se a vida de Deus não estiver, operando. Eu vou dar um exemplo. Não existe uma cartilha, 7 fundamentos para alcançar o perdão, 25 passos para ter um casamento perfeito, Então entenda, não existe uma cartilha, porque é a vida de Deus que produz a vitória em nós, amém? É a vida de Deus que produz o perdão, é a vida de Deus que vai fazer com que a gente alcance, a perfeição em Cristo Jesus. Porque todos os problemas das pessoas que Deus te entregou, que você conhece, que está à sua volta, todos os problemas que nós temos é falta de vida. É falta da vida de Deus. Porque quando a vida de Deus toma conta de nós, não pode ter escuridão, não pode ter trevas, não há dores, não há enfermidades. Não é isso que a palavra nos ensina? Então entenda, tudo aquilo que nós passamos, como eu disse, não existe uma cartilha, Você vai, 7 fundamentos para alcançar o perdão. Você só não perdoa porque te falta a vida de Deus. Porque Deus é perdão. Você só não consegue ter um relacionamento saudável porque falta a vida de Deus no seu relacionamento. Falta a vida de Deus para você ser uma boa esposa. Falta a vida de Deus para você ser um bom marido. Falta a vida de Deus para você ser um bom filho. Porque quando a vida entra, tudo que é trevas e escuridão tem que ir embora. Quando a luz entra, a vida entra e toma conta de tudo, amém? Porque a vida é a luz dos homens. A vida é a luz dos homens. Se a luz entra em ação, a vida de Deus entra em ação, porque a vida é ativada pela luz, amém? A vida é ativada pela luz. Por isso que a luz veio aos homens, amém? Por isso que Cristo veio aos homens. Por isso que ele disse, eu sou a luz da
vida. E não é qualquer luz, é a luz da vida. Então, quando essa luz entra, a vida entra. Então, o que está faltando para você perdoar, para você se curar, para você se libertar das suas dores, da sua depressão, da sua ansiedade, de você ser um mau esposo, de você ser uma má esposa, de você ser um mau filho? A luz entrar e promover vida dentro de você. Você precisa permitir que a luz entre. Porque quando a luz entra, a vida também entra. Quando a luz cresce, a vida também cresce. Então, quando você olhar para o seu problema hoje, você vai olhar para ele assim, é falta de vida. Então, você vai convidar a vida de Deus a entrar, amém? Você vai ler a palavra, você vai se encher de Cristo, vai se encher dessa vida. E eu estou te prometendo, em nome de Jesus, vai tudo se resolver. Porque não há nada que a vida de Deus não resolva. Então, João 1,4 vai falar assim para nós. João 1. Vai falar, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não prevalecem contra a luz. As trevas não prevalecem contra nada que é oposto à sua vida, amém? Seja morte, seja dores, seja enfermidades, nada pode se opor à luz, amém? Nada prevalece à luz. Vocês estão entendendo? Diga amém. Nele estava a luz, e a vida era a luz dos homens. Essa vida é a nossa luz. Essa vida, está dentro de nós. Se por um lado, a vida do Senhor é vida, a forma que essa vida se expressa é através da luz. A luz é a expressão da vida de Deus. O que acontece às vezes é o quê? Que alguns crentes, eles querem ver a realidade de Deus, eles querem a luz, mas não cuidam dessa vida nos seus corações. Não cuidam para essa vida crescer dentro de nós. Você quer ver o que Deus vê, você quer, ver essa luz, mas você não quer cuidar dessa vida dentro de você, amém? Nós temos que entender uma coisa. As trevas não prevalecerão contra a vida de Deus, amém? Mas as trevas, elas vêm fazer o quê? Qual é o papel das trevas? Como que ela atua, dentro de nós, no nosso meio? As trevas, elas cobrem o engano, amém? E o engano cobre a morte. Isso é muito interessante de você entender como é que funciona. Então, as trevas, elas encobrem o engano, e o engano vai encobrir a morte. Como que as pessoas não se dão conta que estão mortas espiritualmente? Como que elas não se dão conta? Porque é uma cobertura sobre a morte que se chama engano, e é uma cobertura sobre o engano que se chama trevas. Por isso que Adão não se deu conta que estava morto. Porque o engano entrou e o engano cobriu a morte e não deixou ver que ele estava morto, mas ele estava morto, amém? Porque a partir do momento que Deus falou para ele, se você comer, de certamente morrer. E assim que ele come, ele morre. Mas mesmo com vida em seu corpo, ele não entendeu, não enxergou que estava morto. Por quê? Porque veio a cobertura, o engano que entrou através da mulher, encobriu a morte. E as trevas encobriram o engano. Então entenda uma coisa, querido, porque há uma cobertura sobre a morte, e esse engano, que está sendo coberto, essa cobertura impede que o homem consiga enxergar que mesmo ele estando vivo, no seu corpo carnal, o seu homem espiritual, o seu homem interior pode estar morto. Mas agora vem a luz, diga amém. A luz, ela vem, e a luz, ela vem para expor verdades. Ela vem para expor a verdade, porque a luz,
ela ama a vida, ela ama a verdade e ela se manifesta através desse meio, amém? A expressão da vida, ela vem através da luz e ela se manifesta pela verdade de Deus, amém? A verdade, como a palavra diz em João 8, a verdade nos liberta, amém? Nos liberta do engano, nos liberta da mentira. E como fazer para alguém, né, que está morto, viva novamente, falar a verdade? Como que alguém está morto espiritualmente pode voltar à vida falando a verdade? Porque é a verdade que liberta, mas não é a verdade que eu digo, é a verdade que eu vivo. Não é a verdade, né, que sai das suas teorias, é a verdade que você vive, é a verdade que você vive em Cristo, amém? A verdade que traz as pessoas à vida novamente é Cristo como luz da minha vida. E quando nós somos expostos a essa luz, a sua verdade vem e nós passamos a enxergar como Deus enxerga. E quando eu vejo como Deus enxerga, não tem como mais o inimigo me enganar, amém? Não tem como mais as pessoas me enganarem, porque agora eu não vejo como um homem qualquer vê, eu vejo como Deus vê. Porque a sua verdade entrou, amém? Então a gente tem que entender que eu tenho que cuidar dessa luz. Eu tenho que cuidar para que essa luz aumente dentro de mim, para que a vida do Senhor cresça, amém? Porque a vida e a luz caminham lado a lado, amém? E a maneira que essa luz se expressa e ela se manifesta é através da verdade de Deus, amém? Através da verdade que é Cristo. O sinal que a luz está aumentando na nossa vida é qual? Quando alguém está cuidando da vida de Deus. Quando eu cuido da vida de Deus, é um sinal que a sua luz aumenta dentro de mim, amém? Porque o que adianta você querer falar de coisas importantes, mas você não cuida do seu coração, amém? Foi como o pastor Bruno ministrou no último culto. É do coração que provém a fonte da vida. Como você quer, né, falar de coisas grandes, ter sucesso, ser grande, crescer, mas você não cuida da vida que está dentro do seu coração, amém? E a evidência que alguém alcançou a luz de Cristo é porque cuida da vida do Senhor no seu coração. Então, se você quer aumentar na luz, primeiro cuide dessa vida, seja um fiel administrador da vida de Deus. Porque nós não administramos coisas, nós administramos a vida de Deus, amém? Nós administramos, né, o seu propósito, a sua vida. Vocês estão entendendo? Diga amém. E isso vai mostrar a diferença dos verdadeiros filhos da luz do que aqueles que são apenas curiosos e observadores. Porque tem aqueles que recebem a luz, mas não creem. Mas eles recebem a luz, mas não creem. E se eles não creem, não se tornam filhos da luz. Então eles se tornam meros curiosos, observadores, amém? Mas quando eu cuido da vida de Deus em nós, quando eu cuido para que essa vida cresça, aí isso vai mostrar a diferença dos verdadeiros filhos da luz. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. Terceiro pensamento. Luz é sinônimo de conhecimento, mas somente Cristo é o verdadeiro conhecimento. Luz é sinônimo de conhecimento, mas o verdadeiro conhecimento é Cristo, ou somente Cristo é o verdadeiro conhecimento, amém? João 1:9 vai falar: Era esta a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Essa é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. 1 João 2:8 vai falar também que a verdadeira luz já brilhou, amém? A verdadeira luz já brilhou, já se manifestou. Por quê? Porque Cristo não é só luz, Ele é a verdadeira luz, amém? Ele é a verdadeira luz. Pastora, mas se a palavra diz que Ele é a verdadeira luz, quer dizer que tem uma luz falsa.
Senão ele não precisaria enfatizar que há uma verdadeira luz. Se ele precisa enfatizar que ele é a verdadeira luz, como ele diz que ele é a verdadeira videira, né? Porque também existe a falsa videira, quer dizer que há uma falsa luz. E Paulo vai falar em 2 Coríntios 11:14, que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E não se surpreenda que os seus servos também finjam que são servos da justiça. Então existe uma falsa luz. E o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que existem pessoas que estão falando coisas extraordinárias, pessoas que possuem muito conhecimento, mas por dentro eles estão mortos porque se disfarçam de anjo de luz. E como nós conseguimos identificá-los? Alguém que não tem humildade, alguém que não tem mansidão, alguém que não tem amor. Porque isso tudo é expressão da vida de Deus, amém? A humildade, a mansidão, o amor, a graça. Isso tudo é a manifestação, né, da vida, são expressões que manifestam a vida de Cristo. Existem pessoas que crescem no conhecimento para se tornarem detentores de uma verdade, mas nós não podemos deter a verdade, porque a verdade é Cristo, amém? E Ele é eterno, e Ele é, né, soberano. Quem se disfarça de luz não tem a verdadeira luz, não tem a vida do Senhor, amém? E também, por que isso? Por que eles conseguem se disfarçar de anjos de luz? Porque luz também é conhecimento. Então tem pessoas que têm muito conhecimento, mas são vazias. Vazias da verdade, vazias da vida, vazias do Senhor. As pessoas, entendam, não precisam saber o quanto nós temos de conhecimento. As pessoas querem e precisam ver a vida de Cristo em nós. Elas não precisam ver o seu PhD, DHD, PhD, seu mestrado, seu doutorado, elas não precisam ver o seu quadro acadêmico, amém? Elas não precisam ver o quanto você é estudioso. O que elas precisam ver é a vida de Cristo em nós. Então cresça na vida, que você vai crescer no conhecimento. Cresça na vida de Deus, que a luz vai crescer, e quando a luz aumenta, o conhecimento dessa vida cresce em você. O verdadeiro conhecimento será visto em nós, que é Cristo, amém? Porque mais do que saber, nós temos que ser a vida de Cristo. Mais do que saber a respeito da luz, você tem que ser a luz de Cristo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Quarto pensamento. A luz depende da vida. A luz depende da vida. Quão brilhante é a nossa luz? Depende do quanto da vida de Cristo nos absorveu. O quanto, né, a nossa luz brilha vai depender o quanto da vida de Cristo absorveu o nosso ser. Se a vida de Cristo absorveu parte da minha vida, só um pedaço da minha vida, essa vai ser a porção de luz que eu vou possuir. Se Cristo me tomou já por inteiro, então a luz me toma por inteiro. Mas se eu só entreguei parte da minha vida, se a vida de Cristo cresceu apenas em parte em mim, então essa é a porção de luz que eu tenho dentro de mim, amém? Quando nós nascemos em Cristo, nós nascemos com uma pequena luz, tá? É o que vai dizer lá em Provérbios, né, 4:18. Eu não vou ler, mas tá lá, que a palavra vai dizer que nós somos como a luz da aurora, né? A luz, né, que começa, a luz que brilha no céu antes do nascer do sol, e nós vamos crescendo nessa luz. A luz brilha mais e mais, até nos tornarmos a luz perfeita de Deus, amém? É o que está lá em Provérbios 4, versículo 18. Então entenda, nós quando nascemos em Cristo, nasce em nós uma pequena luz, mas conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos tomando novas
novas medidas de luz, amém? Nós vamos alcançando novas medidas de luz dentro de nós. E esse crescimento é um conhecimento vivo do Senhor, amém? Esse crescimento é o conhecimento da vida de Deus em nós. Então ele vai tomando forma em nós, vamos tomando novas medidas de luz, amém? É assim que nós crescemos em Deus. Quando nós aceitamos, né? Nascemos de novo em Cristo, uma pequena luz é colocada em nós, amém? Então a gente vai amadurecendo, vai crescendo. Por isso a importância de amadurecermos no Senhor, amém? Para que a gente chegue à estatura do varão perfeito e, como diz em Provérbios 4, versículo 18, para que a gente se torne o perfeito dia, né? A perfeita luz. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então eu quero fazer uma distinção entre o conhecimento morto e o conhecimento vivo. O que é o conhecimento morto? É o que me impede de identificar o Senhor. O conhecimento morto é tudo aquilo que me impede de conhecer, de ver, de identificar o Senhor. Vou dar um exemplo, a mulher samaritana, né? Ela estava lá no poço pegando água, né? A mulher samaritana, ela tinha um conhecimento morto. Por que isso, pastora? Porque ela começa a conversar com Jesus e fala, não, eu sei que um dia o Cristo vem, eu sei que um dia o Messias vem, e o Messias estava de frente para ela, falando com ela. Então ela tinha um conhecimento morto, mas que impedia ela de identificar o Senhor, amém? Então existem pessoas que conhecem muito a Bíblia, mas não conhecem o Senhor. Porque tem conhecimento morto e não conseguem identificar a sua verdade, a sua realidade e a sua vida. Tudo bom? Amém, glória a Deus. Não consegue identificar essa vida. Por isso que nós precisamos de um conhecimento vivo, amém? Por quê? Porque a luz é um conhecimento vivo de Deus. A luz de Cristo é um conhecimento vivo de Deus. O conhecimento morto nos impede de ver o Senhor como realidade. Podemos dizer, podemos explicar quem Ele é, quem Cristo é, como Ele é, porque Ele vive dentro de nós, amém? E se Ele é um conhecimento vivo dentro de nós, eu não tenho dificuldade para dizer quem Cristo é, amém? Eu não tenho dificuldade para expressar a sua verdade, eu não tenho dificuldade de expressar a sua realidade, porque nós não comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós comemos da árvore da vida. E quanto mais a vida cresce, mais conhecimento nós alcançamos. Esse conhecimento, então, de vida fará com que eu alcance, né, mais rápido, né, o propósito. Esse conhecimento de vida faz com que as coisas se tornem mais rápidas na minha vida. Por quê? Porque eu não tenho nada que me impede de ver a Cristo, amém? O conhecimento morto me impede de enxergar a Cristo, me impede de enxergar a sua verdade, me impede de avançar, amém? Porque quando eu não enxergo como Deus enxerga, quando eu não enxergo a sua realidade, vai criando bloqueios para que eu possa prosseguir e alcançar o meu destino. Mas quando eu como da árvore da vida, quando eu como do conhecimento vivo, eu consigo ir mais rápido, amém? Até que esse conhecimento todo, né, se torne cada vez mais claro, né? E quanto mais claro, quanto mais luz, mais conhecimento, mais nós avançamos, amém? Porque nós somos movidos pela luz. Não somos movidos por perguntas, não somos movidos por questionamentos. Porque muitas das perguntas que nós temos hoje, muitas das perguntas que nós fazemos, muitos dos questionamentos que passam na nossa cabeça é fruto da ignorância que nós possuímos. É fruto da ignorância que nós possuímos em não conhecer a vida, em não cuidar da vida, em não crescer na luz. E por isso, se eu não cresço na luz, eu não cresço em conhecimento, amém? Então Deus quer que a sua igreja se mova pela luz, amém? Uma luz que não vem mais de visita, uma luz que habita, uma luz que é real, uma luz que é viva. Nós não precisamos de muitos sinais, porque nós temos certeza da sua vontade. Aqueles que comem da árvore da vida, aqueles que comem desse conhecimento vivo, que crescem nessa luz, não precisa de sinais, porque tem certeza da vontade de Deus, amém? Quando nós crescemos na luz, sabemos qual é a sua vontade.
Quando nós crescemos na luz, nós sabemos qual é a vontade de Deus. E quando nós sabemos qual é a vontade de Deus, nós vamos mais rápido em direção ao propósito. Vocês estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Quinto pensamento. Se nós caminharmos na medida de luz que recebemos, a luz aumentará. Então, se nós caminharmos na medida da luz que nós recebemos, não tomarmos outros caminhos, né? Não entrarmos em caminhos no qual Deus não mandou que a gente tomasse. Se andarmos nesse caminho de luz, amém? Porque o Senhor é caminho, verdade e vida, amém? Então, há um só caminho para andar. Se nós caminharmos, né, nesse caminho de luz, nessa medida de luz que nós recebemos, a luz aumenta em nós, amém? Então, como eu disse, todos nós temos uma luz inicial, amém? Mas, ao andarmos nessa luz, ao crescermos nessa luz, ao crescermos, né, nessa vida, essa medida de luz, ela começa a aumentar dentro de nós. Essa medida de vida também aumenta. A medida de governo aumenta. Tudo se expande na luz, amém? Tudo se expande na luz de Cristo, amém? Então, lembra que eu disse que Deus nos deu a sua luz, amém? E Ele nos deu a sua luz através da sua palavra. Cada mensagem, cada palavra, cada texto que você lê, não pode ser apenas uma letra. Ela tem que resplandecer, amém? Porque a palavra diz que a luz resplandece. Então ela tem que resplandecer em você, amém? Porque Deus dá a sua luz através da sua palavra. Então cada mensagem que vem do Senhor, ela é carregada de verdade, ela é carregada de vida e ela é carregada de luz, amém? Cada palavra que tem que sair da nossa boca, ela tem que ser carregada de vida, carregada de verdade e carregada de luz, amém? Cada coisa que a gente faça, onde a gente vai, nós temos que levar essa verdade, temos que levar essa vida e temos que levar essa luz, porque é isso que liberta, amém? É isso que transforma, é isso que modifica a vida das pessoas. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então tudo que nos impede de ver a realidade de Deus tem ausência de luz. Tudo que nos impede de ver a realidade de Deus tem ausência de luz. Seja pessoas, sejam palavras, sejam canções, sejam louvores, tudo que nos impede de ver a realidade de Deus não tem luz, tem ausência de luz, amém? Então entenda, né? Não é sobre canções bonitas que toquem a sua alma, são canções e louvores que expressam a vida de Deus, amém? Não é sobre trocar a sua alma, é sobre tocar o coração de Deus, amém? Não é sobre pessoas falarem coisas bonitas que você gosta de ouvir, é sobre pessoas falarem a verdade que vai transformar a sua vida. Porque quando Deus fala, Ele muda a realidade. Quando Deus fala e Ele muda realidades. Por que Ele muda a realidade quando Deus fala? Porque Ele traz a sua realidade. Quando Deus fala, Ele traz a realidade dEle. Então, quando Deus fala, Ele muda realidades, amém? Precisamos estar atentos àquilo que Deus fala e permanecer nessa verdade, amém? Até alcançarmos a perfeita luz, porque aquele que é fiel ao que Deus falou, mais Ele fala. Quanto mais você é fiel, quanto mais você permanece naquilo que Deus fala, mais Deus se revela, mais Deus se expressa, mais Ele tem vontade de se dar a conhecer a nós, amém? Sexto pensamento: quanto maior a luz, maior a verdade. Quanto maior a luz, maior a verdade. Então, como nós falamos, a luz vem pela verdade de Deus, amém? Então, quando Deus fala, ilumina. Quando Deus fala, resplandece. Quando Deus fala, né, tudo é iluminado. E quando Ele mais fala, mais vai ampliando esse nível de luz, amém? Vou dar um exemplo. Paulo, quando estava a caminho de Damasco, né? Ele ainda era chamado de Saulo, né? Aparecia nas escrituras como Saulo, mas eu vou chamar ele de Paulo.
Paulo, no caminho de Damasco, ele teve a sua primeira experiência de luz, né? Ele está lá, a caminho de Damasco, a luz resplandece sobre ele, e a palavra vai dizer que ele fica sem enxergar. E Paulo pergunta, né? Quando ele vem aquela luz sobre ele, a sua primeira experiência com a luz, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde para ele: eu sou Jesus. Ele não fala que ele é o Cristo. Ele fala, eu sou Jesus. Por que que ele fala, eu sou Jesus, nessa primeira experiência de luz que Paulo teve? Porque essa era a medida de luz que Paulo podia entender naquele momento, amém? Essa era o nível de luz, a medida de luz que Paulo conseguiria compreender naquele momento, amém? Mesmo, né, ele já sendo conhecedor da lei, mas a palavra diz que Paulo, ele perseguia os cristãos, amém? Então, quando ele tem esse primeiro encontro com a luz, ele pergunta: quem é, Senhor? O que está acontecendo? Ele fala: eu sou Jesus, porque essa era a medida de luz que Paulo podia suportar naquele momento. E ele recebe aquela medida de luz, amém? E o que acontece com Paulo? Ele permanece fiel, amém? Ele começa a andar sobre essa medida de revelação de luz que ele recebeu, amém? Até levá-lo a verdades eternas. Paulo pega essa primeira medida de luz, começa a caminhar nessa verdade, começa a caminhar nessa medida de luz, e essa medida de luz, ele vai crescendo, permanecendo fiel nesse caminho de luz, até que ele consegue alcançar as verdades eternas de Deus. A palavra vai dizer que Paulo consegue alcançar o coração do Pai antes da fundação do mundo. A palavra vai dizer que Paulo viu todas as coisas terminarem em Cristo, amém? Ele alcança lugares, né, que homem não tinha alcançado ainda, amém? Ele alcança uma profundidade, um nível de luz que eu quero alcançar em nome de Jesus. Um nível de luz no qual ele conseguiu ver as verdades eternas de Deus, ele conseguiu ver o coração do Pai, a revelação de antes da fundação do mundo, uma revelação de uma eternidade passada, uma revelação de uma eternidade futura, onde tudo começa e termina em Cristo, amém? Então seja fiel, amém? Porque só é colocado no muito quem é fiel no pouco. Agarre a medida de luz que lhe foi dada, mas não pare nessa medida de luz, amém? Continue caminhando, continue crescendo, seja fiel, que nós vamos alcançar toda a luz, amém? Até chegarmos à perfeita luz, amém? Deixa eu te falar uma coisa, nós vamos fazer 4 anos, né? 4 anos de casa? Eu me perco. Tô ficando velha. Aí eu perco das contas. Nós vamos aí fazer 4 anos de casa. E nós já vimos muita coisa nesses 4 anos, amém? Deus foi muito bom conosco nesses 4 anos, amém? Deus nos fez caminhar na sua luz, na sua verdade, na revelação de quem Ele é durante esses 4 anos, amém? Mas eu quero declarar que nós vamos expandir nessa realidade de Deus. Nós vamos crescer nessa verdade de Deus, amém? Nós vamos ver coisas que nós nunca vimos antes, amém? Se você acha que a comida já está, né, sólida, que a comida já está pesada, que já tem revelação, que já tem coisas que você não consegue alcançar, eu quero declarar que a gente vai ver coisas que a gente nunca viu, que nós vamos viver coisas que nunca vivemos, que esses 4 anos é apenas uma partícula da luz que nós caminhamos, que nós nos mantivemos fiéis, mas nós vamos chegar à perfeita luz do dia, amém? Glória a Deus. Nós vamos expandir, porque essa é a verdade de Deus, amém? A luz, ela vem para trazer expansão, para trazer crescimento, para trazer o reino e o governo de Deus, e nós vamos caminhar nessa verdade, amém? Tudo que a gente viu até agora é muito pouco, nós somos crianças ainda, 4 anos. Aí você pensa assim, a pastora já é doida, imagina, vai melhorar. Então entenda, Paulo de Atos, que teve esse encontro com Jesus a caminho de Damasco, não é o mesmo Paulo que vai completar sua carreira em 2 Timóteo, amém? Que fala que ele vai completar a carreira, que ele combateu o bom combate, né? O evangelho que você lê em João, onde nós estamos lendo, não é o mesmo João que escreveu o Apocalipse, amém? Porque eles receberam uma medida de luz, caminharam nessa verdade, caminharam nessa luz, cresceram nessa luz e expandiram. Vocês estão entendendo? Diga amém.
Hoje nós somos o João, amém? De João aqui, mas a gente vai chegar no João de Apocalipse. A gente vai chegar no Paulo de 2 Timóteo. Esse é o caminhar da igreja, amém? Para que todo homem seja colocado e entregue diante de Deus como um varão perfeito, amém? Último pensamento, que é o 7º. A misericórdia aumenta com o aumento da vida da luz. A misericórdia aumenta com o aumento da vida e da luz. Quem cresce em vida, quem cresce em luz, cresce em misericórdia. Tem gente que pensa que por ter uma medida de luz, tem gente que pensa que por ter crescido na luz, por a luz ter aumentado, por ter expandido, ela pode condenar ou criticar as pessoas. Elas pensam que elas podem menosprezar outras pessoas, amém? Mas entenda uma coisa, quando nós crescemos de forma madura, nessa medida de luz, de conhecimento e de vida, nós nos tornamos cada vez mais misericordiosos, humildes e mansos, assim como o nosso Cristo é, amém? Porque sendo maior do que todos, se fez menor do que todos. Quando a luz aumenta, aumenta a humildade. Quanto mais luz eu tenho, mais a minha humildade aumenta. Mais eu vejo que eu necessito de Deus, que eu necessito dessa luz, que eu careço dessa vida, amém? A luz que vem do Senhor não nos torna arrogantes, mas conscientes da sua misericórdia e da sua graça. A luz que vem do Senhor não pode nos tornar arrogantes, orgulhosos, prepotentes, mas traz a nós uma consciência de misericórdia e graça. O que a luz produz? O que produz a luz, pastora? A consciência de si mesmo, a consciência de nós mesmos. A luz em nós vai produzir, né, uma consciência de quem nós somos e que somos o que somos pela graça e pela misericórdia de Deus. A luz vai produzindo em nós verdades, realidades de Deus e faz a gente se enxergar verdadeiramente como nós somos, pessoas que carecem de Deus, amém? Que carecem da sua vida, que carecem da sua verdade, que carecem do seu amor, que carecem da sua graça, que carecem todos os dias da sua misericórdia, amém? A consciência de nós que somos o que somos e que nós vamos chegar aonde nós vamos chegar, não por nós, não pela nossa força, não por aquilo que nós, né, conhecemos, mas pela vida de Deus, amém? Pelo que Cristo é em nós, amém? O nosso espírito às vezes arde devido ao engano que a religião traz. Às vezes a gente fica meio inconformado quando vê algumas notícias, vê algumas coisas tendenciosas e religiosas, amém? Mas eu tenho que administrar isso dentro do meu coração para que essa indignação contra a religião não mate a misericórdia do meu coração, amém? Nós não podemos fazer com que a nossa indignação, com o que nós vemos, que ouvimos, por conta da religião, amém? Por conta do engano, mate, né, a misericórdia que está dentro do nosso coração. Nós temos que ser maduros para administrar a vida do nosso coração, aquilo que está no nosso coração, amém? Porque mesmo nos ambientes religiosos tem muito Nicodemos, tem muito José de Arimateia, tem muito Antipas. Nicodemos era discípulo de Jesus, né? José de Arimateia foi aquele que pegou o corpo, né, de Jesus e o embalsamou, e o guardou e o reservou para a vida. Antipas foi aquele que sobreviveu, que se manteve fiel até o fim, mesmo quando a corrupção entrou dentro da igreja. Então entenda, mesmo em ambientes religiosos, ainda há muitos Nicodemos, ainda há muitos José de Arimateia, ainda há muito Antipas. E o meu papel é um olhar de misericórdia para que eu possa retirá-los desse ambiente e trazê-los para Cristo e para a sua verdade. Uma das evidências da luz é a misericórdia. Se nós somos o que somos, se nós chegamos aonde chegamos, é pela graça e pela misericórdia de Deus, amém? Não é por nós, amém? Não é por mim, não é pelo pastor Bruno, não é pelo seu líder.
é pela graça e pela misericórdia de Deus, amém? Que a luz não se corrompa pelo caminho, amém? Guarde o coração, guarde a vida que está em você, saiba administrar o seu coração, amém? Para que a luz não venha se corromper pelo caminho, porque se se a gente se perder dessa misericórdia, se essa misericórdia se esvair do nosso coração, nós nos tornamos pessoas arrogantes, pessoas soberbas. Que a luz aumente, amém? Que a luz, a realidade de Deus seja mais clara, para que a expansão da vida de Cristo seja vista em graça, seja vista em amor, seja vista em humildade, seja vista em mansidão, seja vista em misericórdia, amém? Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a luz resplandeça sobre ti, e aumente, a vida, que você veja a sua realidade, a sua verdade, que cada vez fique mais claro o seu caminhar, que seja descoberto, todo engano, para que a morte vá embora, e só fique vida, que haja expansão da vida, que seja visto a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua humildade, a sua mansidão, que Cristo seja visto em cada um de vós como a luz que resplandece. Que a gente continue crescendo até que a sua luz seja perfeita em nós. Que possamos rejeitar toda a sombra, toda a escuridão, tudo que é oculto e nos expor a essa luz, amém? Quem não tem nada a esconder, quem não tem nada oculto, não tem medo de se esconder, né? De se expor à luz, amém? A luz está aqui para nós sermos expostos a ela, porque quando somos expostos por essa luz, a verdade entra. A realidade entra e nós crescemos e nos tornamos filhos de luz. Seja um filho da luz, amém? Seja a luz de Cristo, seja o resplandecer dessa luz, amém? As pessoas há pessoas que estão mortas espiritualmente pela ausência da luz, pela escuridão que está encoberta em seus corações. Mas o nosso papel é levar a luz até elas. O nosso papel é levar essa verdade até elas. O nosso papel é trazer a realidade de Deus até elas. E eu quero declarar que nós começaremos a viver, porque vai se levantar pessoas, uma igreja, um ministério em verdade, uma igreja de verdade, uma igreja de luz, discípulos de Cristo verdadeiramente, que são, que vivem pautados na verdadeira luz, cheios de vida, cheios de graça, como Cristo é. E onde tiver trevas, aonde tiver engano, aonde tiver a mentira, a luz entrará e vai dissipar todas as trevas, porque as trevas não prevalecem contra a luz. As trevas não prevalecem contra a luz. Nós não podemos ser uma igreja cheia de informação, mas que não dá vida, que não produz luz, amém? Nós temos que ser uma igreja de vida e de luz, uma igreja que tem luz em si mesmo,